capa está aqui, entenda a conexão de corpo, alma e espírito que pode curar ou destruir você. Então a gente vem falando durante essas últimas semanas muito sobre essa ligação e principalmente sobre o estresse, o que o estresse pode provocar no nosso corpo físico. E isso é ciência, né? Comprovadamente há uma intensa ligação das nossas emoções com o nosso corpo físico. Como é comprovado que o nosso corpo físico responde a emoções tóxicas, né? Emoções mortais. E eu quero introduzir hoje, dentro do tema Encontre a Raiz do Estresse. Se você quer, de fato, ter uma vida mais saudável emocionalmente, a primeira coisa que você precisa fazer é encontrar a raiz do estresse. É sempre assim em todos os aspectos, né? Quando você quer descobrir aquilo que incomoda você, você vai no médico e o médico vai lhe pedir exames para descobrir a raiz do problema. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre encontrar a raiz do estresse. Então, se você tiver ou estiver vivendo no que parece ser um estado constante de pressa ou emergência, é possível que você seja viciado nos seus próprios hormônios do estresse. A gente falou sobre isso a semana passada. Se você está acompanhando, você vai se lembrar que nós falamos um pouquinho sobre os hormônios que nós produzimos, né? E a gente falou um pouquinho sobre esses hormônios. A gente falou um pouco sobre o cortisol, que quando a gente tem momentos estressantes de forma constante, o cortisol acaba nessa constância, né? Quando o nosso corpo produz o cortisol de forma constante, pode acarretar em problemas físicos graves, né? Por exemplo, ele coloca aqui a liberação contínua dos hormônios do estresse, adrenalina e cortisol podem produzir no corpo um efeito semelhante a ácido queimando um metal. Ele dá esse exemplo e é magnífico, né? Quando ele fala sobre esse exemplo. Ele vai também falar que vai prejudicar o sistema imunológico, e o sistema imunológico comprometido tem sido associado a uma grande variedade de doenças. Ele vai dizer que reduz a utilização da glicose, um fator importante tanto na diabetes como no controle do peso. Vai aumentar a perda óssea, né? O que pode levar à osteoporose. Vai reduzir a massa muscular, inibir o crescimento e a regeneração da pele, ambos diretamente ligados à força e ao controle do peso e ao processo de envelhecimento em geral. E ele vai dizer também que vai aumentar o acúmulo de gordura, principalmente gordura abdominal, e prejudicar a memória e o aprendizado e destruir neurônios. Olha que coisa incrível o que o estresse, né, de uma maneira constante, né, porque a gente viu também que o estresse, momentos estressantes, eles vão produzir o hormônio que a gente falou que é um hormônio necessário, né, que é a adrenalina. Então, momentos pontuais de estresse produz adrenalina e isso deixa a gente causa um certo bem-estar, mas isso não pode ser constante. Então, viver um estresse constante certamente vai fazer com que o seu corpo sinta de forma mais, digamos, mais dura, né, os efeitos desse estresse, causando algumas doenças que a gente viu na semana passada. Ele disse também sobre dois princípios importantes relacionados ao estresse, e ele coloca aqui no seu livro: precisamos entender claramente que o corpo percebe o estresse criado
por boas experiências, do mesmo modo que percebe o estresse criado por experiências negativas. Também precisamos entender os seguintes princípios. Primeiro princípio, ele diz: nem todo estresse é igual. Certos estados emocionais são muito mais prejudiciais do que outros. Tanto a alegria como a tristeza extrema levam ao estresse físico, mas o sofrimento intenso é muito mais prejudicial do que a alegria intensa. Nós temos uma espécie de aferidor de estresse em nossos corpos. As emoções mais prejudiciais são a fúria, a falta de perdão, a depressão, a ira, a preocupação, a frustração, o medo, o pesar e a culpa. Olha que coisa interessante, né? E o segundo princípio, ele vai dizer que precisamos aprender a desligar o estresse. Nós também precisamos entender que o nível dos hormônios do estresse no corpo aumenta quando a pessoa não consegue desligar a reação ao estresse. Uma reação ao estresse só é boa se o indivíduo experimentá-la por um período curto, que a gente acabou de falar, né? Períodos curtos de estresse ou pontuais, né? Momentâneos, isso acaba sendo bom, porque produz adrenalina, né? A reação crônica ao estresse é sempre negativa em longo prazo. Então, aqui, lá na página 46 desse livro maravilhoso, Emoções Mortais, ele vai tratar um pouco sobre a raiz. Ele diz assim: encontre a raiz do estresse. Se você estiver vivendo no que parece ser um estado constante de pressa ou emergência, é possível que você seja viciado nos seus próprios hormônios do estresse. Talvez você se sinta bem agora enquanto está queimando a vela dos dois lados, mas lembre-se de que, eventualmente, esses dois lados irão encontrar-se. Imagine aí duas velas, uma queimando de um lado, outra queimando do outro. Vai haver um momento que o pavio vai se encontrar. E é exatamente esse momento que você vai pedir socorro num hospital. E não é isso, certamente não é isso que você quer, não é? Então, quando você encontra a raiz do estresse, você está indo de encontro a sua, digamos assim, a paz que você precisa para continuar vivendo a sua vida. Então ele diz assim, ele diz que pratica medicina na Flórida e tem muitos pacientes idosos. E quando chegam ao fim da vida, esses indivíduos muitas vezes colocam suas prioridades em ordem e começam a focalizar, dar toda a sua atenção naquilo que eles realmente desejam. E aí o que ele observou? Os seguintes pontos. Eles dão essa importância, essa atenção naquilo que eles mais querem, que é paz com Deus. Olha que coisa interessante. Paz com Deus, relacionamentos familiares amorosos e boa saúde, marcada por um nível razoável de energia, força e resistência, paz mental, prazeres simples e alegres, olha, vida simples, tempo com amigos e, por último, ter um propósito na vida, o que normalmente indica um desejo de ajudar os outros. A gente sempre, quando a gente vai falar de saúde emocional e de saúde, que está tudo muito ligado, né? Ele fala muito sobre essa questão dessa ligação. Quando a gente vai falar de saúde mental, a gente sempre vai tocar nesse assunto de ter uma vida cada vez mais simples. Eu me lembro que uma vez eu estava junto com alguns amigos, né, numa viagenzinha simples, curta, e aí um desses amigos estava compartilhando que teve um problema na sua propriedade, na sua fazenda, um motor de puxar água tinha queimado e ele tinha que ir para outra cidade comprar esse motor e agilizar esse conserto dessa bomba, né? Bomba que puxa água.
E ele virou e disse assim: pastor, e ele brincou, ele falou assim: o senhor que é muito sabido, me dê aí uma receita para ganhar bastante dinheiro. E assim eu ri, parei um pouquinho e disse assim: olha, quanto mais dinheiro você tiver, certamente mais situações de crises você vai ser chamado para resolver. Você está com sua vida emocional pronta para enfrentar isso? Aí ele riu. Eu disse assim: então não peça mais dinheiro, né? Comece a resolver melhor aquilo que você já, né? A vida que você já tem, que é corrida, que é estressante. Comece a vivê-la melhor, resolver melhor tudo que você tem vivido nesses dias, para daí, quem sabe, você adquirir, sei lá, mais propriedades, ter mais empreendimentos, enfim. A questão é que, quando a gente vai falar de vida saudável emocionalmente, a gente sempre vai se esbarrar nesse princípio, que é o princípio da vida simples. E esse princípio da vida simples não quer dizer que você vai viver na miséria. Não é isso. Vida simples é você ter tempo para fazer tudo o que o que tem a ver com suas responsabilidades, mas também o que tem a ver com o prazer que isso vai lhe trazer. Então, uma boa dica para você que está assistindo agora é: encontre a raiz do estresse e avalie o tipo de vida que você está vivendo. Por quê? No livro, né, a gente precisa entender essa conexão. Ele diz assim: entenda a conexão de corpo, alma e espírito, que pode curar ou pode destruir você. A ciência, então, ela já prova que existe uma ligação, né, com relação ao nosso corpo. Por exemplo, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, em que pessoas que estavam com câncer, todas as pessoas que estavam com câncer, mas que tinham um pensamento positivo com relação à doença, mais de 70% dessas pessoas se curaram da doença. Elas saíram da doença. E num estado um pouco mais grave, essas pessoas saíram da doença. As outras pessoas que não tinham um pensamento tão positivo, foi quase a mesma porcentagem, só que para o lado negativo. Quase a mesma porcentagem morreram com a doença. O que a gente percebe com isso? Claro que é uma pesquisa entre muitas, né? Mas o que a gente percebe com isso? Se eu tiver com a minha vida emocional, vivendo a minha vida e tendo as minhas emoções saudáveis, eu consigo enfrentar as situações delicadas que a vida vai me trazer. A vida é complexa para todo mundo. Ela não é complexa só para o pobre, ela não é complexa só para o indivíduo que perdeu a esposa ou que perdeu o filho. Ela é complexa para todo mundo. E a gente precisa entender que essa complexidade ela pode ser vivenciada e vencida se eu cuidar bem da minha parte emocional. Eu posso viver situações de crise, passar por ela com mais facilidade se eu tiver com a minha vida emocional bem cuidada. E é uma coisa que nos nossos dias se dá muito pouca importância. A gente sabe que é importante, né? A maioria das pessoas sabem que é importante cuidar bem da mente. Elas até fazem caminhada, elas caminham, elas jogam futebol, elas fazem uma atividade física, porque isso também é muito importante, né? Mas elas sabem que é importante ter uma mente sã, uma mente saudável, tudo isso elas sabem. Mas na hora de aplicar isso no dia a dia, erram porque subestimam. Não vou. Por exemplo, nos meus acompanhamentos, aconselhamentos pastorais, consultas, eu digo assim:
Faça aquilo que você gosta de fazer, né? Sai com os amigos, vai passear, faz uma viagem. Agora não está podendo fazer viagem, né? Nem passear, está todo mundo em casa. Mas por que isso? Porque a gente não pode fazer com que a nossa vida seja aquela rotina, porque a rotina também é boa. Em outro momento a gente fala um pouco sobre rotina, mas a gente não pode fazer com que aquela rotina ela seja uma coisa eterna, porque em algum momento as suas emoções você vai pedir menos, porque aquilo vai ficar enfadonho, pesado, estressante, principalmente quem lida com vendas, quem tem negócios, quem tem empreendimentos, quem trabalha com metas, precisa bater metas, quer dizer, é uma exigência muito grande, né? Nesse momento de pandemia, quem tem filhos, quem é responsável por casa, quem é o chefe do lar ou a chefe do lar, esse é um período em que você precisa, de fato, dar uma atenção especial. Encontrar a raiz do estresse é o primeiro passo para você se livrar de todo tipo de emoção mortal na sua vida. Não se esqueça jamais de que o seu corpo vai refletir aquilo que você está vivendo dentro de você, né? A gente usa muito o coração, né? Mas aquilo que está passando aqui por sua mente. Então, nessa noite, eu quero compartilhar essa palavra breve com vocês e quero desafiar você a observar mais como você está vivendo a sua vida nesses dias. São dias que não são muito agradáveis, né? É muito bom. Eu sou uma pessoa muito caseira, eu gosto muito de casa, mas casa em excesso não faz bem, né? Ficar do jeito que a gente está ficando não é tão agradável assim. Embora a gente tenha família, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de casa, eu sou muito caseiro. Ser forçado a ficar em casa não é bom. Eu sinto falta de ver os amigos, sinto falta de visitar a família, de visitar os meus sobrinhos, os meus cunhados, minhas cunhadas, de tomar café com eles. Enfim, a gente sente essa falta. E isso, por um lado, vai trazendo a nós a reflexão de coisas que são importantes na nossa vida, né? Daquilo que realmente é importante para nós. O que é importante para o nosso bem-estar emocional? Isso eu preciso avaliar, principalmente nesse momento, né? Eu preciso avaliar e dizer, puxa, a quarentena vai acabar. Eu preciso pôr em prática isso que eu estou aprendendo agora, né? Por isso que eu sempre falo para as pessoas que eu acompanho de que a gente precisa sempre fazer aquilo que gera em nós bem-estar emocional. Poxa, pastor, mas o senhor é pastor, a gente não tem que renunciar o nosso eu, a gente não tem que mortificar a nossa carne. Isso tem a ver com pecado, não é? Isso tem a ver com pecado, isso tem a ver com o propósito de Deus, porque quando a gente vai fazer o propósito de Deus, a gente faz muitas renúncias de verdade. Mas com relação à nossa saúde emocional, a gente precisa ter muito cuidado, porque nós somos aqueles que levam, né? Nós somos os que levam a boa mensagem. E quando a gente chega para levar uma boa mensagem, eu já vi pessoas falando de Jesus assim, você vai para o inferno. A pessoa parecia que ela estava irritada. Às vezes até a mensagem era verdadeira. A mensagem era verdadeira. Mas ela estava tão irritada, ela estava tão mal consigo mesmo, que ao passar a mensagem, dava uma péssima impressão. Né? E você que é cristão, que é evangélico, pode dizer assim, poxa, mas a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta? Sim, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, a gente tem que fazer aquilo que nos dá aquela sensação de, ai, que bom, eu amo fazer isso. A gente tem que descobrir o que a gente ama fazer.
exatamente para que a gente viva uma vida cada vez mais leve, porque, assim como eu disse no início, a vida ela é difícil para todo mundo, né? A vida é complexa para todo mundo. Por isso que a gente precisa descobrir na nossa vida, na nossa maneira de viver, aquilo que nós fazemos e que gera em nós satisfação e prazer. Ok? Fique sempre ligado, porque toda quinta-feira a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre emoções para você e também para toda a sua família. Antes de encerrar, eu quero fazer uma oração por você, uma oração pela sua família e por sua vida emocional, tá bom? Senhor, nesta hora, em nome de Jesus, nós queremos te pedir. Nós não sabemos aquilo que cada um está vivendo nesses dias, mas nós te pedimos que o Senhor esteja ajudando-os a ter lucidez para viver acima de todas essas situações adversas que eles têm enfrentado. Em nome de Jesus, nós estamos aqui orando para que o Senhor opere milagres na vida dos teus filhos, mas principalmente desperte-os a viver uma vida cada vez mais saudável em suas emoções. Esse é o nosso desejo e a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Deus abençoe a sua vida. Grande abraço. Domingo a gente está aqui de volta para a gente cultuar o Senhor, domingo às 8 horas da noite. Se você tiver alguma dúvida e quiser falar sobre esse tema, envie lá para o nosso direto aqui, para o nosso direct, né? E a gente vai responder aquilo que a gente tiver conhecimento e puder te ajudar, nós vamos te ajudar. Tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a sua noite, Deus abençoe o seu restante de semana e domingo a gente está de volta, se Deus quiser. Um beijo para todos.